e Espírito Santo. E eu quero te dizer nessa noite que a Trindade se faz presente neste lugar. O Espírito Santo de Deus, Ele quer encher o teu coração. Ele vai fazer aquilo que Ele falou para mim que ia fazer. E eu estou aqui na posição, dizendo: Espírito Santo, eu estou aqui. Eu estou aqui disponível. Pega esse nada que sou eu. Pega esse barro que sou apenas pó e cinza e nada mais. E tome em tuas mãos, Espírito Santo. Tu és o meu amigo. Tu és o meu conselheiro. Tu és o meu consolador. E eu preciso de ti. Esse culto aqui não acontecerá nada sem a tua direção. Eu preciso da tua direção nessa noite. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Não se importe, não olhe para o relógio, porque Deus ele quer fazer uma obra na sua vida. O Espírito Santo disse para mim que Ele ia trazer pessoas aqui que você não entende porque você está aqui, mas que Ele tem uma grande obra na tua vida. E só está aqui quem Ele quis que esteja. Glória a Deus. Eu quero que você abra comigo no capítulo 4, versículo 30. E eu quero falar isso com você. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Fala comigo, fala: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Fala com convicção até a tua alma sentir isso. Fala: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado até o dia da redenção. Queridos, antes de eu dar ênfase a essa palavra, eu quero pedir que a armadura do Senhor esteja sobre a tua vida. A armadura de Deus é quando que nós estamos passando por grandes guerras. Apesar das guerras que Satanás ele trava contra a nossa vida, recebemos armamento espiritual. E esse armamento, ele serve para proteger a nossa vida. Fala: Espírito Santo, obrigada, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. E essa armadura, querida, ela serve para defender você, para salvaguardar a tua vida. E todo cristão, ele precisa pedir a armadura de Deus. Todo cristão que entra numa guerra, ele tem que saber que ele está entrando para ter a vitória. Todo cristão que entra numa guerra, ele tem que saber que os contra-ataques do inferno vai vir sobre a sua vida. Mas o Senhor diz: eu estou te dando uma armadura. Glória a Deus. E Ele está te dando essa armadura dessa noite. Ele está te dando o que é teu por direito. O Senhor Jesus disse: por que muitas vezes nós fazemos coisas que muitas vezes sem direção, sem armadura de Deus, sem buscar a proteção do Espírito Santo de Deus. E aí vem os contra-ataques, você não consegue resistir. Você cai
Senhor. Tem que ser tudo com decência e ordem. É ordem. Nós precisamos entender isso. E aqui, querido, diz que o regime de Satanás ele é organizado. Mas Jesus não nos deixou ignorante aos planos dele. Nós estamos encarregados de vestir toda a armadura de Deus, para que possamos nos posicionar contra toda investida satânica. Você não vai sair daqui enganado nessa noite. Você vai sair daqui sabendo que tem uma guerra travada contra a tua vida. Mas você vai sair daqui coberto pela armadura de Deus. Quantos aqui recebem, diga glória a Deus. A Bíblia diz assim em Efésios 6, capítulo 13 ao 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E havendo feito tudo isso, ficai firmes. Fala comigo, ficai firmes. Portanto, estáis firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçando os seus pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, diga glória a Deus, e tomai o capacete da salvação e a espada que é a palavra de Deus, a espada do Espírito Santo. Você já pegou, querido, aquilo que Deus tem para a tua vida? Ele disse, se você entender a armadura, você nunca mais andar desarmado. Glória a Deus. A palavra, querido, é a espada do Espírito Santo. Essa palavra é uma palavra de dois gumes. Ela discerne, querido, o profundo e o escondido. E eu quero relatar para você, o apóstolo Paulo escreveu muitas das suas cartas aqui em Romanos. E enquanto ele estava preso em Roma durante o cativeiro, ele pode observar a armadura protetora dos soldados romanos, que vigiavam e usavam. Na passagem acima, Paulo usou a armadura para explicar como os cristãos podem se defender contra as vis ataques do adversário. Vamos dar uma olhada aqui, querido, em cada componente da armadura do soldado. Vamos ver aqui o que ela simboliza. Aqui nós vamos ver como ela se relaciona com a nossa armadura espiritual. Essa é uma peça da armadura e com ela protege de ataques do inimigo de uma maneira específica. Amém? O cinto da verdade. Para um soldado romano, o cinto era essencial para manter as outras peças da armadura no lugar. Paulo está dizendo que a verdade mantém o resto da nossa armadura espiritual no lugar. Andar na verdade, olha o que está dizendo aqui. Andar na verdade nos ajuda a nos sentir confiante durante a guerra. Não tem como você perder uma guerra se você anda na verdade. Não tem como você perder uma guerra se você anda na verdade, que é o Senhor Jesus. Então você precisa cingir, queridos, cinto da verdade. Fala, Senhor Jesus, nessa noite eu coloco sobre a minha cintura o cinto da verdade. Glória a Deus. A couraça da justiça. A couraça cobriu o peito e protegeu os órgãos vitais. A justiça, através de Jesus Cristo, nos permite estar diante dos demônios com coragem e segurança de que temos a vitória. O que está dizendo aqui, querido? Que Cristo Jesus, Ele nos deu a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E sabe o que a igreja hoje, querida, ela tem medo quando uma pessoa fica endemoniada. Ela corre. Então você não está vivendo da verdade. Porque quando nós vivemos da verdade, quando nós chegamos, o diabo ele tem que cair por terra. E Deus ele quer te dar a chave nessa noite. Você precisa se revestir da verdade. Você precisa vestir a couraça da justiça.
respeito. O Senhor ele já deu ordem, querido. O diabo ele não tem poder contra a tua vida. Não adianta nós abrirmos a boca. Eu estou dizendo para você que esses 3 dias eu fiz que nem Paulo. Eu me converti. Eu me converti. E o Espírito Santo me perguntou: você está disposto a pagar o preço da renúncia? Pastora, mas a senhora já renunciou tudo. A senhora abandonou sua família. A senhora veio tomar de conta de uma cidade. Mas tem muitas coisas dentro de nós que precisa ser arrancada para que o Espírito Santo revele algo, os tesouros escondidos que Ele tem para a nossa vida. Glória a Deus. E aqui Ele está te dando a chave da prosperidade. Eu não estou falando prosperidade. Muitas vezes você acha, quando fala de prosperidade, eu vou ter uma casa boa, eu vou ter um carro bom. Isso é bom, querido, isso é liberado, já foi liberado nas regiões celestiais para a tua vida. Mas Ele está falando: olha, eu tenho um tesouro escondido e esse tesouro sou eu. Glória a Deus. Vocês me recebem. Amém. Muitas vezes vocês falam: Espírito Santo, toma o controle da minha vida. E quando o Espírito Santo vai tomando o controle, você fala: não, Espírito Santo, esse aqui não, esse aqui pode deixar que eu resolvo. Queridos, ontem eu tomei uma atitude na minha casa. Eu gritava, tinha gente aqui no culto de jovem, eu aproveitei. Eu peguei um óleo ungido, eu voltei a louca em nós de antes. Porque eu ungia tudo dentro da minha casa. E um certo tempo eu parei de ungir. E eu falei: Satanás, eu estou me posicionando nessa noite aqui dentro da minha casa. E eu me visto da armadura de Deus. Porque sem Ele eu não sou nada. E eu peguei, querido, e eu falei: agora você vai saindo da minha casa. Todas as portas que eu abri, que meus filhos abriram, que o meu esposo abriu, ela vai ser fechada em nome de Jesus. Toda palavra de maldição que foi lançada dentro da minha casa, toda palavra de derrota que foi lançada dentro da minha casa, pode pegar tua mala e ir embora da minha casa. E tu não vai sair pela porta da frente, tu vai sair pela de trás. Porque quem vai entrar pela frente é o Espírito Santo de Deus. Queridos, eu não estava me conhecendo. Sabe quando o Espírito Santo, ele diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis? O Espírito está dentro de mim, de você. Ele te impulsiona a falar palavras que destrói o diabo. E eu chorando, eu falei: Espírito Santo, pega na minha mão. Eu vou te apresentar a minha casa. Espírito Santo, aqui é essa área, é onde eu reúno com os meus discípulos. Tu tá vendo, Espírito Santo? É aqui que eu falo de ti. Espírito Santo, eu nunca tinha tomado uma atitude dessa de te convidar para dentro da minha casa. Seja bem-vindo. E ali naquela área eu falei: Espírito Santo, é aqui que eu quero falar do teu amor. Eu quero que daqui saia pastoras. Eu quero que daqui saia evangelistas. Aqui eu quero que saia líderes de excelência. Eu não quero falar nenhuma palavra que não seja direcionada pelo teu Espírito Santo. Mas vem aqui, Espírito Santo. Olha aqui a minha sala. Tá vendo aqui a minha sala, Espírito Santo? Tá aqui, essa televisão, ela tá queimada. Mas se não for para edificar a minha casa, continua queimada. Mas se for para trazer adoração dentro da minha casa, que o Senhor providencia o conserto dela. Tá vendo essas fotos aqui? Aqui é a foto da minha família. Aqui tá eu e meu esposo, Espírito Santo. Quantas vezes eu desagradei o teu nome, Espírito Santo, no meu relacionamento? Quantas vezes, Espírito Santo, eu entristeci o teu Espírito? Espírito Santo, tá vendo os meus filhos? Os meus filhos foram consagrados para ti. E eu não aceito que
onde estaria esse quarto, Jesus? Olha a minha cama. Quantas vezes eu peguei num sono profundo e não levantei para orar? Mas está aqui, Senhor, o meu quarto. Pode tomar de conta. Aqui é a tua casa. Espírito Santo, vamos ali na minha cozinha. Está aqui minha cozinha, Espírito Santo. Está aqui a minha geladeira. As minhas coisas. Tem dias, Senhor, que eu sei que muitas vezes não tem nada na minha casa. É porque muitas vezes eu desagradei o teu coração. Mas eu sei que a partir de hoje eu vou viver o melhor dessa terra. Porque eu decidi te servir em espírito e em verdade. Está aqui minha cozinha. Agora entra aqui, Espírito Santo. Tu é muito bem-vindo aqui em todos os lugares. Mas esse aqui é onde os meus filhos botam a cabeça. Está aqui, Senhor, a cama dos meus filhos. Senhor, os meus filhos são profetas para essa geração. Glória a Deus. Os meus filhos vão falar do teu nome. Aleluia. Eles foram consagrados para ti. Pai, toda palavra de derrota contra a vida deles cancela nessa noite. E que a presença do Espírito Santo inunda esse lugar. E que essa casa seja cheia de adoração. Glória a Deus. Agora, Espírito Santo, vem aqui na área de serviço. Está aqui minha máquina de lavar. Está um pouco bagunçado. Mas eu vou dar uma organizada segunda-feira. Está aqui, Espírito Santo. Senhor, essa casa, ela é muito boa para mim morar, mas ela não é minha. Mas é da Dona Lourdes. Ora por ela, Jesus. Abençoa a vida dela. Senhor, ela tem nos abençoado tanto. Abençoa a vida dela. Supra a necessidade da tua filha. Cada pessoa, Senhor amado, que tem sido usada para colocar cada móvel na minha casa, que seja abençoada. Glória a Deus. Agora, Espírito Santo, eis-me aqui. Aleluia. Usa-me, Senhor. A casa é tua, tanto a casa física como a espiritual. A minha alma respira o Senhor. Eu só quero falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. Você pode aplaudir o Espírito Santo? Você pode dar glória a Deus? Escreva o que eu estou te dizendo. A minha vida nunca mais será a mesma. Eu não estou me segurando no pé, queridos. Eu estou aqui em pé porque o Espírito Santo está me sustentando. E é isso, querido, que Deus quer que você faça. Que você chame Ele, convide Ele para dentro da tua casa. Que você dê um lugar de honra que Ele merece. Que você dê um lugar de honra que Ele precisa na tua casa. Porque as adversidades do inferno vão vir sobre a tua vida. Mas o Senhor, Ele diz para você que Ele é contigo, amém? Glória a Deus. Quem recebe isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.